Seja bem-vindo a Salmos para uma Pandemia, a nossa hora devocional diária no livro de Salmos. Estamos hoje lendo o Salmo do número 99. O Salmo 99 é um salmo de exaltação ao Senhor como Rei. Neste sentido, ele é colocado dentro da categoria chamada de Salmos Reais e Deus é exaltado pela sua superioridade. Aqui a ideia de santidade é superioridade. Ele está acima de todos os outros deuses. De uma forma muito interessante e particular, esta soberania e diferença e superioridade de Deus é mencionada aqui no aspecto da sua justiça. Então é um salmo que é muito interessante, sempre considerado dentro do contexto da cultura do povo de Israel da sua época. Então o Salmo 99 diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante os cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes da coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste ao Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Então, o salmo de exaltação, de chamado à prostração, lembrando sempre que a ideia de prostração é a principal ideia de adoração. A palavra adoração, ou a palavra adorar, louvar, a mais usada na Bíblia, no Antigo Testamento, é a palavra para prostrar-se e, portanto, esta é a ideia. Adorar e prostrar são sinónimos. Uma coisa parece que é obrigatória, a adoração implica o prostrar-se diante de Deus. Então Deus é apresentado como soberano no alto céu. Repare, não é na alta montanha, porque apesar de que Israel por vezes chamava a Deus o Deus das montanhas e o Deus do Sinai, outros povos também podiam considerar, mas Deus não morava nas montanhas como outros povos tinham. Por exemplo, os gregos tinham os seus deuses no Olimpo e várias outras montanhas ali na região do crescente fértil da Mesopotâmia também tinham a referência dos deuses morando nas montanhas. Deus mora no alto céu. Ele está acima dos querubins. Os anjos são vistos como tendo uma espécie de hierarquia e os querubins são os anjos mais exaltados, mas Deus está acima dos querubins e os querubins o servem. E eles acabam por ser um símbolo da presença do Senhor, da santidade de Deus. Eles estão, por exemplo, presentes no Santo dos Santos. Então esta ideia de Senhor exaltado acima dos querubins fala da sua superioridade. Ele está acima de toda a terra, elevado acima de todos os povos. Não há povo, cultura, religião que não esteja abaixo daquilo que é o Senhor. E é natural que, sendo assim, as nações tremam. Quando o Senhor se faz presente, quando há algum tipo de teofania, de manifestação de Deus, a terra treme, os povos tremem, porque Deus é soberano, Ele é superior. E esta superioridade de Deus é vista através da sua justiça. Então há uma repetição de que Deus é um Deus justo, Deus é um Deus que estabelece justiça, é um Deus que estabelece equidade, é um Deus que faz as coisas acontecerem de forma correta. Por que esta ênfase dada aqui? Bem, basta nós lermos as mitologias dos povos antigos e nós percebemos que os deuses antigos eram todos vistos numa perspectiva humana. Eram deuses muito humanizados, não é? Eram deuses que mentiam, roubavam, enganavam, adulteravam, eram deuses que falhavam nos seus compromissos, eram deuses que não se importavam minimamente com aqueles que estavam em dificuldade. Normalmente os deuses olhavam para os homens com desprezo ou, eventualmente, poderiam estar próximos dos poderosos, não é? Dos ricos, dos importantes, dos heróis, mas nunca do povinho, digamos assim, do povo simples. Enquanto que o Deus de Israel é um Deus que particularmente se preocupa com os órfãos, com as viúvas, com os estrangeiros, com os deslocados, com aqueles que estão em necessidade. Então, sistematicamente, nós encontramos Deus estabelecendo regras e leis para com estes povos, estabelecendo o cuidado para com aquilo que são as nações à volta de Israel e que viriam como estrangeiros, mas que também deveriam ser respeitados. Então este cuidado
que é muito diferente daquilo que encontramos em qualquer outro povo da época, é realçado naquilo que é a lei de Deus e é aqui mencionado como a justiça do Senhor, marca da sua santidade. É pena quando algumas pessoas, e às vezes até mesmo dentro do nosso próprio meio evangélico e cristão, pegam na Bíblia, leem o Antigo Testamento e a lei e encontram apenas alguns aspectos menos bons e criticam alguma crueldade que vem ou alguma coisa menos aplicada à nossa realidade atual. A verdade a respeito da lei é que ela é impressionante. Na época em que ela é dada, no contexto em que ela é estabelecida, há cuidados únicos e muito específicos do Senhor para com todas as camadas da população, todos os níveis da população, para que haja uma possibilidade de alguma proximidade social e há um cuidado particular com aqueles que estão em dificuldade e aqueles que são estrangeiros. Isto é realçado neste salmo para exaltar a Deus como um Deus que é diferente. A ideia de santidade é sempre esta. É separado, é diferente, não é igual aos outros, não está no molho, digamos assim, no conjunto, não se pode ser colocado junto com os outros deuses. A particularidade deste salmo, ele menciona Moisés, Arão e Samuel como exemplos humanos daquilo que é a diferença de Deus. E o que é que nós temos nesta diferença? Bem, por um lado, nós percebemos que há aqui um ouvir e um falar, ou seja, estes eram servos de Deus que falavam com Deus e Deus os ouvia. Nenhum dos deuses estrangeiros fazia isto, não é? Os ídolos não ouviam verdadeiramente. Mas também é um Deus que fala, é um Deus que se manifesta, é um Deus que se revela. Ele não fica calado. Então é um Deus que dava a lei, que dava orientação, que dava a revelação para que os seus servos pudessem saber como agir. Mais uma vez, algo único, porque os deuses da antiguidade não o faziam. E quando havia oráculos destes deuses, eram oráculos confusos, eram expressões difíceis de entender, eram manifestações bastante pouco úteis, porque as pessoas podiam interpretar o que quisessem daquilo. Não é assim o Deus de Israel, ele é bastante concreto. Mas também vemos aqui, neste relacionamento com Moisés, Arão e Samuel, aquele aspecto importantíssimo do nosso Deus, o seu amor, um amor que disciplina. Deus é um Deus que se revelava, é um Deus que respondia, mas é um Deus que disciplinava quando havia necessidade, é um Deus que perdoava. Tudo isso são características completamente diferentes. Dos povos antigos tinham nos seus deuses motivo de medo. Eles tinham pavor. Eles faziam sacrifícios para que os deuses não os esmagassem, porque eles fugiam constantemente da ira. Quando lemos sobre a ira de Deus no Antigo Testamento, ou mesmo no Novo, nós estamos a falar de uma ira santa, de uma ira correta, de uma ira justa. Não é um Deus que simplesmente esmaga porque lhe apetece, porque ele tem poder. Pelo contrário, ele tem muita paciência e misericórdia. Mas de vez em quando é preciso haver alguma disciplina. E qualquer um que já foi pai sabe que assim é. Então este salmo nos chama a atenção para esta diferença do Deus de Israel. E nos chama a atenção para a diferença daquele que é o nosso Deus. Mais uma vez, nós vivemos numa época em que as pessoas não conhecem a Deus e que, infelizmente, quando falam sobre a Bíblia ou falam sobre o Deus da Bíblia, falam muita barbaridade. Utilizam os textos fora do contexto, utilizam interpretações que não se adaptam àquilo que é a verdade de toda a história bíblica. Nós precisamos ler o texto por completo. Nós precisamos meditar na palavra como um todo. E vamos encontrar do princípio ao fim um Deus de extrema paciência, um Deus de grande misericórdia, um Deus de grande graça. Nós só somos alcançados pela sua revelação, pela sua graça. E se há salvação para alguém, é porque Deus o deseja, porque nenhum de nós merece. Todos nós estamos separados da glória de Deus individual e voluntariamente e merecíamos a condenação por causa disto. Mas o Senhor, na sua misericórdia, este Deus exaltado, este Deus diferente, este Deus soberano e justo, Ele nos traz a sua justiça através da salvação em Jesus. E este é, sem dúvida, motivo de nós exaltarmos. Exaltar ao nosso Deus, adorar ao nosso Deus, nos prostrarmos diante dEle, porque Ele é um Deus exaltado acima de todas as coisas.